Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou Adilson Macedo, sou contador, empresário, proprietário da Macedo Contabilidade e hoje o meu papo é com você que é empresário do segmento de construção civil e que tem uma empresa que está enquadrada no anexo 4 da tabela do Simples Nacional. Nós sabemos que as empresas de construção civil elas têm um custo muito alto, muito relevante ao desenvolver suas atividades. E a parte dos impostos são custos extremamente consideráveis quando se trata em termos de reduzir a lucratividade do empresário, do empreendedor. Então, eu vou citar alguns custos consideráveis dentro da construção civil. Quero falar aqui, por exemplo, da contribuição patronal do INSS devido por estas empresas. Ou seja, o que é a contribuição patronal? É aquela contribuição devida pelo patrão perante a Previdência Social, que na regra geral ele paga 20% sobre o valor da folha de pagamento. Dependendo do valor da folha, é um valor bastante considerável. Só que este valor ele pode ser reduzido em algumas situações, no caso da atividade de construção civil optar pela desoneração da folha, pela questão da desoneração. Ou seja, o governo dá uma outra opção de se pagar esta contribuição patronal com base na receita da empresa. Ou seja, se ela tiver uma receita de um determinado valor, então o percentual da contribuição patronal ele cai para 4,5%, considerando a atividade de construção civil. Então, há situações em que é mais vantajoso pagar-se pela desoneração do que recolher os 20% da folha. Só que aí tem que se fazer cálculo. Aí você, profissional, você tem que estar bem assistido por um profissional contábil para que ele lhe explique as vantagens e as desvantagens, qual a melhor opção você deve fazer. Em contrapartida, quando se fala da questão do INSS, que é devido por estas empresas, já o INSS dos funcionários, dos prestadores de serviço, como funcionários, eu diria, em que, em regra geral, recolhe-se 11%, faz-se uma retenção de 11% do valor da folha, que é a regra geral, optando-se pela desoneração, essa alíquota cai para 3,5%. Claro que essa retenção que ocorre nestas empresas é só uma antecipação do pagamento de parte da contribuição previdenciária que é descontada dos trabalhadores da obra. E lá na frente vai ser compensado quando dá realmente a apuração do valor do INSS devido por estas empresas. Esta redução ela cai para 3,5%, claro, diante da opção pela desoneração da folha. Então, também são critérios que devem ser avaliados. Porque quando a gente analisa a questão da retenção, ela traz, em regra geral, um prejuízo ao fluxo de caixa da empresa, que se não for algo assim bem planejado, bem calculado, não existe um contrato de mão de obra, que muitas empresas de construção civil não dão a devida atenção quando faz esse contrato juntamente entre tomador e prestador de serviço. Pela falta da atenção ao contrato, eles acabam tendo um percentual que não condiz com a realidade da folha de pagamento. E às vezes acabam misturando mão de obra com matéria-prima e fica algo assim sem base para que se possa fazer a retenção. E ao emitir a nota fiscal, o contador não tem conhecimento do que realmente corresponde à mão de obra, do que realmente é matéria-prima, do que deve ser excluído de matéria-prima para se evitar, por exemplo, pagamento indevido do ISS, entre uma série de problemas que traz para a empresa da atividade de construção civil. Então, hoje eu queria tratar esse assunto aqui, foi o que eu queria tratar com vocês. Também falar um pouquinho só com relação à questão do imposto aplicado a essas empresas do anexo 4, que ela começa com a tributação de 4,5% sobre o seu faturamento dentro do Simples Nacional. Claro que há outras formas de tributação que a empresa de construção civil pode tributar, como além do Simples Nacional, como lucro presumido ou como lucro real.
depende do tamanho da obra, de quanto vai se lucrar em cima disso. Então, deve-se fazer um planejamento tributário buscando a melhor maneira possível de economizar tributos. Porque quando a receita, sobretudo aquela receita que está acima de 4 milhões e 800 mil, claro que ela não vai estar dentro do Simples Nacional. Você sabe que tanto o Simples Nacional como o lucro presumido, por exemplo, o cálculo dos impostos toma sempre por base a receita da empresa. Ou seja, no Simples Nacional, toma-se com base nos últimos 12 meses de faturamento, receita bruta. No lucro presumido, é um lucro presumido. No lucro real é aquele lucro que vai se fazer contabilidade e apurar. Então tem que se fazer estudo, cálculo. Então isso é o assunto que eu queria tratar com vocês, enfatizar essa questão aí e trazer uma atenção melhor para a atividade de construção civil que você deve ter como empresário. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.